Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui na Biblioteca Padre Charbonneau, do Colégio Santa Cruz, para abrir esse evento de lançamento do livro Rede de Saberes, a Educação de Jovens e Adultos no Colégio Santa Cruz, que os cursos noturnos da nossa escola realizam em parceria com o Centro de Formação do Colégio Santa Cruz. Quero saudar vocês que estão conosco, meus colegas professoras, professores, educadores em geral, pesquisadores, estudantes e ao público interessado pela EJA. Quero também agradecer a direção do Colégio Santa Cruz, o professor Fábio Aidar, a professora Débora Vaz, pelo apoio que deram à publicação deste material, e também a equipe de comunicação do colégio, que trabalhou arduamente da revisão à edição do livro. Quero finalmente abraçar os meus colegas, autores e autoras, que participaram da construção dessa obra, uma coletânea de 22 textos sobre práticas e pesquisas desenvolvidas nos últimos anos nos cursos noturnos do Colégio Santa Cruz. Dentro aqui da escola, a nomeação cursos noturnos não indica apenas o horário das aulas, mas traduz também a abertura das portas de uma escola particular a jovens e adultos trabalhadores, o que inclui gente em busca do primeiro emprego, gente desempregada, gente aposentada, homens e mulheres a quem a história um dia negou o direito à educação. Dos cursos noturnos do Colégio Santa Cruz, fazem parte a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que foi o primeiro curso supletivo, como era chamado nos anos 70, autorizado pelo Conselho Estadual de Educação, em São Paulo, e também os cursos de educação profissional, de nível técnico, que em 2012 vieram ampliar a oferta de cursos gratuitos em nossa escola. Atendemos semestralmente a cerca de 600 alunos. Vou falar muito brevemente sobre a história do Rede de Saberes, que lançamos hoje, e sobre o contexto de nascimento dessa publicação. Em seguida, vou passar a palavra ao professor Cláudio Bazzoni, coordenador do ensino médio da nossa EJA, que então apresentará mais detalhadamente o conteúdo do livro que hoje lançamos. Antes disso, eu peço licença para divulgar que até o final desse mês de junho estaremos com as inscrições abertas para as turmas do Ensino Fundamental 1, o que inclui as turmas de alfabetização, da nossa educação de jovens e adultos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone que está no site do colégio. Durante a nossa apresentação, o chat também vai estar aberto e organizaremos as perguntas e comentários para a última etapa aqui do nosso lançamento. Voltando ao livro, eu gostaria de contar que os textos dessa coletânea foram produzidos pelas mãos de 37 autores e autoras, um coletivo dos cursos noturnos que inclui professoras e professores, a equipe de coordenação e direção, além de parceiras do Núcleo da Educação Digital, do Serviço Social e do Serviço de Atendimento Psicológico que oferecemos aos estudantes. Eu diria que este é um livro mutirão, não apenas por seu sentido mais evidente, traduzido pelo significado da palavra tupi, motirô, que é trabalho em comum. Os textos aqui reunidos revelam as amarras entre práticas e reflexões, entre ações e pensamentos que fazem o cotidiano de uma escola de educação de jovens e adultos. O nosso trabalho comum, talvez eu prefira dizer o nosso mundo comum. Mas além do fato de ser uma obra coletiva, esse livro também alcançará
a condição de um mutirão, se puder ser, assim desejamos, uma publicação com um valor formativo, de modo que aqueles que participaram de sua construção possam também ser seus beneficiários. Esperamos, humildemente, que esse propósito possa se estender ao campo da educação de jovens e adultos em geral, e para isso o nosso Rede de Saberes estará disponível e poderá ser baixado gratuitamente, claro, do site do colégio. Eu não poderia deixar de fazer alguns comentários bastante breves sobre o contexto do lançamento desse material. Nós sabemos que a educação de jovens e adultos é um segmento pouco habitado por escolas particulares. Ao mesmo tempo que o projeto do Colégio Santa Cruz se beneficia da estrutura e do financiamento de uma escola particular, que assim assume um compromisso com setores da população historicamente marginalizados, nossa interlocução quer se fazer especialmente com a escola pública, que é a morada da EJA por excelência, e com quem podemos compartilhar fazeres e saberes da educação de jovens e adultos. É por essa razão que o desmanche por que passa a educação de jovens e adultos em todas as instâncias governamentais, federal, estadual e municipal, que se agravou na pandemia, também nos afeta. Primeiro como cidadãos, mas também como educadores de um segmento específico do ponto de vista político e pedagógico. Outro ponto em relação ao qual nós não podemos passar à margem diz respeito às condições de vida enfrentadas neste momento pela população não escolarizada de nossa cidade. Do nosso lugar de escola, temos assistido a um grande aumento da vulnerabilidade das famílias dos nossos alunos. A impossibilidade do isolamento social, a doença, as perdas humanas que ela promove, o desemprego, a precarização das condições de trabalho e a fome, talvez como nunca, penetram a vida escolar, trazem um pedido de segurança material, mas também pedem espaço à palavra, ao pensamento e ao afeto. O trabalho remoto durante a pandemia enfrenta desafios de diversas ordens. Eles são, inclusive, abordados por alguns dos textos do nosso livro, e tem nos roubado o que há de mais caro para a educação de jovens e adultos, o contato presencial, que é indispensável para ensinar e aprender do modo como entendemos a educação, e que é condição para a experiência da escola como um espaço de vida social. Em meio a esse cenário, eu não poderia deixar de manifestar a minha admiração pelo trabalho quase inacreditável, e eu não encontrei outro termo, que vem sendo realizado desde março de 2020 pelos professores e coordenadores a quem tenho a honra de acompanhar. O historiador Luiz Antônio Simas costuma dizer que no Brasil, as festas da cultura popular, como é o caso do Carnaval, não surgiram em contextos de vida fácil, mas surgiram exatamente pela razão inversa. É com esse espírito que hoje lançamos o nosso Rede de Saberes, uma afirmação de que a EJA pode agonizar, mas não vai morrer, ao menos enquanto houver quem acredite na educação como um direito e como uma política afirmativa aos 52% de brasileiros com mais de 25 anos que não concluíram a escolaridade básica. Por fim, fica a nossa homenagem aos sujeitos da EJA desse país, representados em nosso livro por alunos e alunas que povoam os textos, aprendendo a ler e escrever, compartilhando saberes e práticas vindos de suas experiências de vida, em família, no campo, no trabalho e nas comunidades, investigando com novos olhares os lugares onde vivem, estranhando aquilo que um dia lhes pareceu natural, refletindo coletivamente sobre sua condição de trabalhadores imigrantes,
sobre sua condição de classe, de raça, de gênero, ousando discutir a ciência, a arte e a literatura, levantando o rosto e impostando a voz, de um modo até então impensado, lutando para sobreviver na pandemia e para manter viva a sua humanidade, resistindo sem que às vezes desconfiem que estão também nos ensinando a resistir. Então, eu fico por aqui e gostaria então agora de passar a palavra ao meu colega, professor Cláudio, que vai então apresentar mais detalhadamente o conteúdo do nosso livro. Obrigado, Fernando. Lindas palavras. Vou dizer que eu estou bastante emocionado por estar aqui participando assim desse evento que é tão assim especial para nós, né? Eu queria reiterar os agradecimentos a todos, né, e todas, todo mundo que participou e se envolveu nessa produção. Eu vou fazer uma apresentação em que os eixos que nós vimos no convite, eles serão mais desenvolvidos, e eu vou puxar de cada artigo fios para a gente construir essa rede de saberes, né? Então, esses fios, eles vão nascer desses núcleos que a gente chamou eixos, né? Então, eu queria começar esta apresentação, primeiro, afirmando um sentimento pessoal, mas que eu sei que é o de muitos aqui. A gente nunca se sente totalmente preparado para ser um educador ou uma educadora da EJA. Por mais que a gente estude ou pesquise, parece que sempre estamos aquém da complexidade que é trabalhar na EJA, nesse campo de diversidades educacionais, campo pedagógico fronteiriço e, por isso, muito, muito fértil. Gosto muito de pensar a escola como um campo fronteiriço, que demarca, separa, mas que une também. Trabalhamos não para acirrar muros, mas para dar passagem, para potencializar vozes que costumam ser e ficar silenciadas, para ultrapassar dicotomias típicas de um modelo escolar que geralmente hierarquiza saberes, para compreender e buscar formas de transformar nossa sociedade que é estruturalmente desigual. Costumo dizer por tudo isso que trabalhar na EJA é aprender a conviver com um tipo de incompletude, que não é, obviamente, a da falta, a carência, a ausência de alguma coisa, mas a incompletude que se instaura, paradoxalmente, pelo excesso. Nossas estudantes, como o Fernando ele já desenhou, são pessoas jovens e adultas de diferentes etnias, gerações, lugares, condição socioeconômica, vivências escolares diversas. São pessoas que chegam à escola já com um currículo. E isso nos obriga a reinventar a educação escolar, a repensar constantemente os caminhos, nossos projetos, nosso material didático, nossas estratégias e práticas pedagógicas. Daí a sensação de incompletude por excesso, a impressão de que sempre alguma cor, de uma enorme variação de cores, escapa-nos. Assim, este livro, em nossa rede de saberes, que vamos apresentar agora, é uma espécie de emblema. Vamos encontrar nele um tanto das nossas buscas, dos nossos dilemas e apostas, de nossas dúvidas e contradições. E também, claro, algumas respostas às inúmeras perguntas que funcionam como guias para nós nesse trabalho com jovens e adultos. Antes de mergulharmos nos artigos do livro, acho importante dizer que essa publicação é uma fotografia e, como tal, a captura de um momento. Essa foto retrata um dos desdobramentos do Congresso EJA 2019, realizado em nossa escola para celebrar nossos 45 anos. Naquele momento, longínquo, com apresentações de diversos trabalhos da escola e de fora dela,
no momento em que a escola era espaço de relações presenciais, já pudemos ressignificar muitas de nossas práticas pedagógicas, lançando novos olhares sobre elas. Mas, como diz o poeta Antônio Machado, como o caminho se faz ao caminhar, muita coisa mudou depois de 1 ano e meio de trabalho remoto. E, se posássemos para um novo retrato, veríamos novos projetos, outras sequências didáticas, a rede de saberes com outros nós. E os antigos e os novos desafios e as tais incompletudes por excesso. O que acabo de afirmar não desmerece de jeito algum essa publicação. A meu ver, o que a meu ver é delicioso e valioso nesse livro é a chance que oferece aos leitores e às leitoras de vislumbrar os contextos de ensino e aprendizagem por dentro, de conhecer em detalhes práticas, propostas pedagógicas, reflexões, ações que buscam atender a propósitos de uma educação emancipatória para pessoas jovens e adultas. Em outras palavras, essa publicação explicita a tessitura da rede que confeccionamos e vamos confeccionando. Vale lembrar que o sentido etimológico da palavra rede, que é laço, sedução, e o que eu acho que nossas práticas pedagógicas são como fios tramados, entrelaçados que criam um todo, uma unidade, um corpo. A rede de saberes, construída nas práticas, reflexões e ações compartilhadas neste livro, é composta por muitos fios. Encontro de mundos, que é a escola, a nossa escola. Sabemos que a convivência entre os diferentes saberes, as fronteiras, é sempre território de trocas e de disputas. Como mencionei, o trabalho pedagógico pode separar ou unir, apertar nós, criando mais conflitos, ou tornar-se terreno fértil para o diálogo, a transformação, a descoberta, a ação. Nosso desejo sempre é estreitar diálogos, promover e aprofundar os encontros de saberes. Me ocorre uma metáfora, uma pergunta que um contador de história sempre faz ao conto que vai narrar. História, o que você tem para mim e o que eu tenho para você? No nosso contexto, o encontro de saberes, o encontro entre estudantes, educadores e todos que vivem a escola, poderia ter como pano de fundo esta pergunta. Escola, o que você tem para mim e o que eu tenho para você? O livro foi organizado, como sabemos, em 8 eixos. Esse modo de organização decorre do desejo de eleger pontos de convergência entre os textos, não necessariamente por segmento, por áreas ou por gênero, como relatos, sequências, didáticas, projetos. Os textos foram agrupados em eixos em torno a uma ideia estruturante da educação de jovens e adultos, de modo que os leitores e as leitoras pudessem conhecer os caminhos, as estratégias, as reflexões, as práticas, as perguntas suscitadas por essa ideia eixo núcleo. Dessa forma, será possível apresentar ideias primordiais, fulcrais da educação de jovens e adultos e também conhecer como essas ideias deixam um estado de latência e vêm parar neste mundo, nas nossas práticas, com o nosso trabalho. Assim, vou começar a puxar os fios dos artigos que enlaçam, dão forma a cada eixo, a cada ideia estruturante. Mas, ao longo dessa apresentação, vocês verão, essa organização vai se mostrar bastante porosa. O primeiro eixo, saberes ancestrais, é composto por 2 projetos e uma sequência didática. Estão aí vendo. As oficinas, projeto elaborado a muitas mãos pela equipe dos professores do ensino médio, e o Alfabetização mais Roça igual colheita de sucesso, projeto desenvolvido no ciclo 1,
que tem como autoras a Ana Paula Marques e a Lígia Mota. E a sequência didática, Nossas Origens, Nossas Raízes, Discussões Étnico-Raciais no Ensino Médio da EJA, da Ana Carolina Francischetti. Os 3 artigos buscam caminhos para presentificar e fortalecer rastros, rastros ancestrais, trazendo para o centro das atividades escolares questões identitárias que colocam em prática princípios freirianos muito caros à educação de jovens e adultos. Mergulhar na própria história e nos saberes dos estudantes para ressignificar o estar no mundo. Mas cada um dos artigos, os fios que compõem esse eixo, e é essa a riqueza, cada um acessa os saberes ancestrais e as questões identitárias dos estudantes por um viés. O ponto de partida da sequência didática da Ana Carolina, por exemplo, é uma questão muito delicada. O fato de muitos dos estudantes de nossa escola, ao fazerem a matrícula, não se autodeclararem negros. Os saberes ancestrais, nessa sequência didática, estão relacionados à formação de uma cidadania cultural. A sequência fortalece identidades negras, nordestinas, indígenas, explorando com as turmas do ensino médio signos afrocentrados, as adinkras, e as obras de artistas negros comprometidos com a valorização da identidade negra. A sequência torna-se uma forma contundente de combate ao racismo, aos estereótipos, aos preconceitos e às discriminações, que são as razões por que muitos brasileiros, incluindo nossos estudantes, não queiram se reconhecer na própria identidade. O projeto da Ana Paula Marques e da Lígia Mota, o Alfabetização Mais Roça, puxam o fio dos saberes ancestrais pelas mãos de nossos estudantes, muitos nascidos no sertão nordestino, que lavram, literalmente, um pedaço da terra desta escola. As mãos na terra, no cultivo de um roçado, puxam histórias sofridas e de afeto, ditos, canções, brincadeiras vividas no passado. Nesse projeto, o uso das mídias digitais para pesquisas permite que os alunos ultrapassem fronteiras e se adentrem em territórios distantes, onde também reconhecem seus saberes. Já nas oficinas, um projeto já bem antigo em nossa escola, a equipe de professores do ensino médio resgata os saberes, aplicando estratégias para acessar as memórias dos estudantes construídas ao longo da vida e fazer uma intersecção entre cultura popular e cultura escolar. A ênfase desse projeto recai nos fazeres, e as atividades linguísticas escolares subsidiam as ações. Nas oficinas, são os alunos, os mestres, que ensinam e trazem para ser trabalhados na escola conhecimentos que não costumam fazer parte de um currículo canônico. A presença desses conhecimentos advindos das culturas da tradição oral, da cultura de massa, da cultura urbana, possibilita a ressignificação do espaço de escola, promovendo a descolonização do currículo e, muito frequentemente, um encantamento com a aprendizagem. Vamos lá. No segundo e terceiro eixos, o enfoque são os letramentos, mais especificamente o letramento literário e os multiletramentos. No segundo eixo, que temos aí na tela, o dos letramentos literários, são 3 artigos que tratam do mergulho em textos literários. Tecendo Amanhã, Coxa de Retalhos, sequência didática criada pela equipe das professoras do ciclo 1. Depois, a gente tem o Criação Literária durante a alfabetização na EJA, projeto da educadora Samantha Freitas Stockler. E depois, ainda, nesse mesmo eixo, as rodas de leitura, alguns pensamentos e descobertas, que é assinado por mim e pela Júlia Murakami, coordenadores da EJA. A experiência literária ocupa um lugar especial em nossa escola.
é mais uma ideia estruturante. Falamos em letramento literário para legitimar uma abordagem do texto literário em que a experiência de leitura compartilhada nos coloca diante da palavra humanizadora, como lemos nesses artigos. Sabemos que no exercício da literatura podemos ser outros, podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência e, assim, e ainda assim, sermos nós mesmos. A meu ver, é por isso que interiorizamos com mais intensidade as palavras dadas pela poesia e pela ficção. No Tecendo Amanhã, é interessante ver como a Moça Tecelã, conto de Marina Colossante, vai ganhando novas leituras nas diferentes turmas do ciclo 1, que são as classes de alfabetização, para discutir o tema Relações Humanas. Desde que se garantam alta confiança interativa, transferência cultural, diálogo igualitário, o texto literário, a cada leitura, vai se amalgamando com experiências pessoais, vai revelando outras dimensões que, num primeiro momento, numa primeira leitura, não foram percebidas. Assim, lendo a sequência da equipe das professoras do ciclo 1, é fácil perceber que as relações humanas tendem ao diálogo, pois são elas que despertam as inteligências das pessoas e a linguagem literária nos ajuda a falar o que queremos dizer ao mundo e a nós mesmos. Já a Samantha Freitas, nesse eixo dos letramentos literários, compartilha o trabalho de produção textual realizado de 2017 a 2020 por 7 turmas do ciclo 1. Alia o trabalho de produção de textos literários ao trabalho de leitura, uma leitura, vocês poderão ver, com alma e entusiasmo. E o que nos dizem a produção dos alunos? Que as leituras que fazem do mundo vêm carregadas de lirismos e sutis toques poéticos, pela escolha das palavras, pelos repertórios e combinações inusitadas, originais, surpreendentes, que reconhecemos em seus textos. Nos dizem também que estudantes adultos das séries iniciais fazem reflexões sociológicas aprofundadas. Ao ler o artigo, vemos que essas duas apostas da Samantha, produção de textos literários por alunos recém-alfabetizados e reflexões sociológicas aprofundadas, foram confirmadas. Rodas de leitura, alguns pensamentos e descobertas, conta uma experiência de leitura de textos literários que aconteceu simultaneamente dentro da escola, com estudantes de diferentes fases, classes, e fora da escola, com ex-alunos. A participação nas rodas, nos dois casos, era voluntária. Para todos ali, inclusive para os professores que organizavam o evento, os encontros tinham um formato não de uma aula, mas de uma tertúlia literária. A força da roda de leitura pode ser percebida quando quase desaparece o medo de ler em voz alta ou de se expor, pontos que vamos tratar quando falarmos do eixo 7. Os participantes da roda convivem bem com o que não se explica, com o que não se compreende. A incompreensão, diferente do que acontece geralmente na sala de aula, não vem revestida de um sentimento de autoculpabilidade, não fica associada à incapacidade. Na roda, o coletivo fortalece o indivíduo, que fica sem receios para criar novos sentidos para os textos que são lidos. Ficam relativizados os sentidos certos e verdadeiros. Passando agora dos letramentos literários aos letramentos multimodais, o terceiro eixo dessa apresentação, os dois projetos que irei comentar propõem explorar práticas sociais de uso das linguagens que ultrapassam os usos verbais da língua. Lançar mão de diferentes semioses, linguagem visual, espacial, sonora, corporal, digital,
é aproximar-se de práticas sociais muito relevantes para todos nós. No telejornal Questões Urbanas, de Ara Maia Covas e de Pedro Maciel, os estudantes da fase 8 do ciclo 3, que é o Fundamental 2, encarnam as funções de quem produz a notícia e outras matérias de um jornal e, por isso, desenvolve uma consciência crítica sobre os modos de funcionamento do gênero telejornal. As desigualdades entre as diferentes regiões da cidade de São Paulo são apresentadas por meio de reportagens, entrevistas, roteiros, comentários, imagens e mapas. Ao trazer a cidade de São Paulo como objeto e lugar de processos de aprendizagem, é inescapável e frutífero o uso de diferentes semioses. Essa multiplicidade amplia as possibilidades de expressão e registro das vozes e experiências dos alunos. É o que acontece também no projeto O Diálogo entre Linguagens como forma de investigar, compreender e reinventar a cidade, da equipe de professores do ensino médio. Nesse projeto, as fotografias da cidade de São Paulo, tiradas pelos estudantes, tornam-se o eixo que conduz os percursos colaborativos interdisciplinares e os campos investigativos ativados no âmbito de cada disciplina. Para além dos usos pedagógicos mais habituais ou de um simples suporte para a compreensão de conteúdos, o modo como a linguagem fotográfica é pensada provoca ampla reflexão e aprimoramento do olhar, da interpretação, da expressão e da própria transformação dos fluxos da vida em nossa cidade. A foto, a imagem, abre diversas possibilidades para o estudante tomar e domar a palavra e compartilhar o seu olhar mais profundo sobre a cidade. O quarto eixo, práticas colaborativas, apresenta um projeto e 3 sequências didáticas, agora sim, na tela, que ganharam contornos mais definidos por incorporarem às suas propostas iniciais concepções e experiências do universo dos educandos. Abrir espaços para que os estudantes criem e planifiquem as etapas do trabalho a ser desenvolvido é garantir que haja trocas culturais, que professores e estudantes assumam diferentes papéis e aprendam reciprocamente. O diálogo e o trabalho colaborativo, ideias estruturantes que aparecem em várias das práticas que estamos apresentando aqui, e ainda a autonomia na tomada de decisões durante o desenvolvimento das propostas pedagógicas, mostram que, em qualquer projeto ou sequência didática, a participação dos estudantes garante horizontalidade no processo, enriquecendo concepções de linguagem, de aprendizagens, de cultura, de cidadania. O projeto Barreiras ao Acesso a Espaços Culturais e ao Lazer, Desafios da Educação de Jovens e Adultos, proposto pela equipe de professores do ciclo 2, classes iniciais do Fundamental 2, reflete sobre a importância do lazer e do tempo livre para a vida das pessoas, sobre as desigualdades de acesso à cultura prestigiada e sobre o direito aos bens culturais. Essa proposta interdisciplinar foi se transformando a partir da intensa colaboração dos estudantes e da escuta que a equipe do ciclo 2 teve. Graças à crescente participação dos estudantes na gestão do projeto, os programas de cultura e lazer reconfiguraram-se. Foram incorporados relatos de experiências de lazer em contextos rurais, no ambiente doméstico ou no ambiente de trabalho, que a princípio não estavam sendo considerados no projeto. Assim, foi possível aprender mais sobre quem são os alunos, a relação deles com o tempo, com o trabalho e, por fim, com o lazer, o objetivo do projeto. Já o além da leitura em voz alta, a fala planejada no ensino fundamental da EJA, a equipe do ciclo 3, que são as séries finais do Fundamental 2, trabalha gêneros orais que demandam maior formalidade. Ao ler o artigo,
vemos que ensinar e produzir textos orais significa organizar situações que envolvam preparação prévia e monitoramento da fala. Analisar a atividade realizada pelos alunos a partir de gravações, uma das etapas do trabalho, permite ao professor e ao estudante recuperarem as facilidades e as dificuldades encontradas e ponderarem sobre a reação da audiência em função dos efeitos pretendidos. Vamos aprendendo com nossos estudantes que a fala na língua de pertença, na língua materna, mesmo em seminários, saraus, telejornais, traz consigo uma visão de mundo, um dado de identidade, uma pedagogia própria para compartilhar saberes que estamos aprendendo sempre como incorporar as nossas práticas. Em A Aprendizagem do Futebol na EJA e a Diversidade dos Estudantes, a educadora Dirce Maria Moreira de Souza usa as rodas de conversa para acessar a cultura corporal dos estudantes e para construir um jogo de futebol da escola, que tenha espaço para todos e todas do grupo. Ou seja, um jogo de futebol que seja jogado apoiado no respeito às diferenças e no tempo de aprendizagem de cada um. Das conversas que paralisavam inúmeras vezes a partida, conversas para ajustes das regras e reflexões, emergiam questões sobre os papéis sociais atribuídos a mulheres e a homens no esporte e em nossa sociedade. Nesse trabalho, é lindo ver como que nas rodas de conversa a criação de regras inclusivas viabiliza o jogo de futebol para todos e todas e favorece reflexões sobre a qualidade de vida e a própria vida em sociedade. Vicente Valéry transforma o curso de música num processo de contínuas descobertas para ele, Vicente, e para os estudantes da EJA. O relato do Entre Precariedades, Valores para a Prática Musical com alunos da EJA confirma que as práticas colaborativas são o tesouro, que as memórias artístico-musicais dos estudantes são mais fortes que incompletudes e dúvidas que são inevitáveis aparecerem no ambiente escolar, em que temos de fazer escolhas curriculares e lidar com expectativas de todo tipo. O texto do Vicente mostra que, ao final da travessia, ao final do semestre, o principal não é a técnica, nem a performance, nem a música, mas a emergência das memórias artístico-musicais dos estudantes e suas tradições, o que vimos ser o fio condutor dos artigos lá do eixo 1, o dos saberes ancestrais. Pausa para um suspiro. Vocês veem que esta rede ela está ficando mais complexa. Todos os fios eles estão sendo conectados. Isso me lembra muito um conto da Clarice Lispector, que eu amo bastante, que é o Repartição dos Pães. Num certo momento, o narrador do conto diz assim: quem lento bebeu o leite, sentiu o vinho que o outro bebia. Então, é um pouco assim, a gente lê um artigo e pensa no outro. A gente vê que um artigo dialoga com o outro, né? Enfim. Seguimos nesse tear? Bom, os artigos voltados para a educação profissional de jovens e adultos estão concentrados no eixo 5, educação profissional de jovens e adultos. Vale lembrar que em nossa escola, o Fernando já falou um pouquinho, desde 2012, cursos de formação profissional técnica de nível médio em administração e logística passaram a ser mais uma opção para as pessoas jovens e adultas. Essa oferta veio ao encontro da demanda crescente por trabalhadores com esse tipo de habilitação técnica em nossa cidade. Os 3 artigos desse eixo evidenciam que,
e aí vai mais uma ideia estruturante, a formação profissional visa a compreensão crítica da totalidade social, considerando a noção de trabalho como parte crucial do processo educativo. No artigo Educação Profissional na EJA em uma Sociedade Periférica e Informacional, do Roberto Catelli e do Henrique Pavan Beiros de Souza, encontramos uma reflexão profunda do que seria uma educação profissional adequada às demandas de jovens e adultos no contexto em que vivemos. A educação profissional tem de ir além de apenas oferecer uma possibilidade de empregabilidade ao estudante jovem e adulto. A proposta de EPT emancipatória não pode estar apartada da formação geral básica e deve buscar desenvolver propostas que garantam a formação integral do sujeito nos diversos contextos sociais brasileiros, o que significa desenvolver uma proposta pedagógica que relacione saberes da experiência e conceitos no enlace de fios que já puxamos. No relato sobre o percurso da formação de adultos para o trabalho, criando significados, Ellen Rejane Martinez discute com os estudantes da disciplina Gestão de Pessoas os sentidos do mundo do trabalho e o curso de formação profissional. Os sentidos do mundo do trabalho são discutidos a partir das histórias, vivências e sentimentos compartilhados por alunos e professora. Novamente, o diálogo, porta de entrada para refletir sobre a precarização da condição humana no mercado de trabalho e substituir a ideia de qualificação para o mercado de trabalho pela visão de formação para o trabalho, algo mais complexo e amplo do que desenvolver simples técnicas laborais. O texto da Ellen põe novamente em cena a ideia estruturante do eixo 4, das práticas colaborativas. A Sasha de la Torre Nishimura, em seu relato Parâmetros para uma Educação Linguística em Contexto Profissional, reflete sobre os dilemas da disciplina Comunicação. Ela recupera concepções importantes de letramento e traz para o contexto da educação profissional a pedagogia pós-método do educador indiano Kumaravadivelu. Na busca por um projeto que integre educação linguística e profissional, Sasha redefine os objetivos da disciplina. Promover a autonomia do aprendiz, integrar as habilidades orais e escritas, propiciar o desenvolvimento da consciência linguística, empoderando os estudantes para agir em sua própria língua. A Sasha puxa o fio dos letramentos para mobilizar competências e habilidades que extrapolam o conhecimento formal das linguagens. É importante dizer que as práticas de letramentos integram as práticas sociais cotidianas e demandam dos sujeitos o domínio não só de temas, mas também o de como agir com e pela linguagem, em contornos sociais particulares marcados por relações de poder. O conjunto de artigos que vem a seguir foi escrito no período da pandemia. São o 6º eixo. A EJA durante a pandemia de Covid-19. Não é exagero dizer que poderíamos escrever um novo livro, contando o que estamos fazendo e vivendo neste 3º semestre de ensino remoto, com aulas por WhatsApp e pela plataforma Teams. Tivemos, nesse ano e meio, de reinventar a escola, e isso não é força de expressão, para que ela continuasse um porto seguro para nossos estudantes, para que assegurasse a formação educacional deles. Em outras palavras, tínhamos de buscar, e a meu ver, achamos maneiras para que nossos estudantes continuassem dando corda aos sonhos e aos projetos de vida que constroem em parceria com nossa escola. Nesse eixo, flexibilização e uso das tecnologias são as ideias estruturantes. O artigo Vivências da EJA na pandemia de Covid-19, do Fernando, essa figura que está aqui ao meu lado, conta de um jeito muito sensível e agudo tudo o que, quem trabalha com ele sabe, acompanhou muito de perto nesses tempos trágicos de pandemia. Em seu artigo, ele discorre
sobre os efeitos da pandemia sobre a EJA, como o aumento da vulnerabilidade entre os estudantes e as mudanças que dizem respeito às necessidades educacionais. Mostra como fomos construindo novos sentidos para uma escola que deixou de ser, pelo menos até esse momento, um espaço de relações presenciais e como fomos lutando aqui, uma luta, vale ressaltar, de toda a escola, para não perder alunos. Campanha de arrecadação de celulares, distribuição de chips com pacotes móveis, orientação aos alunos em relação a seus direitos e aos cuidados do enfrentamento desta crise sanitária, os atendimentos psicológicos. Reflete sobre como as práticas escolares foram transformadas, sobre os usos das tecnologias digitais e os modos de participação dos estudantes na escola. Reflete ainda sobre o que pode permanecer numa EJA pós-pandemia, com todas essas mudanças. Nos novos projetos criados nesses tempos de pandemia, continuamos a colocar em prática uma ideia de atuação discursiva, algo sempre almejado em nossos projetos. É isso que vemos no Aulas de Matemática na Pandemia, da Violência de Gênero ao Uso do WhatsApp, da Pri Ribeiro dos Santos. Nessa sequência, os estudantes das fases iniciais do Fundamental 2 engajaram-se numa ação comprometendo-se com a luta contra vítimas da violência doméstica de gênero. Além da relevância do tema gerador, uma das primeiras questões sociais que veio à tona por conta do isolamento social, a matemática, nessa sequência, virou ferramenta de ação social e política. Já pelo direito à internet, uma experiência pedagógica na EJA em tempos de pandemia, a Fernanda Pereira da Costa nos conta como o projeto de cultura e lazer foi transformado, já que, com a pandemia, era impossível fazer saídas culturais pela cidade. Os estudantes da fase 6, Fundamental 2, escreveram cartas para os canais oficiais da Prefeitura, ouvidoria e e-mail do prefeito, e da Câmara dos Vereadores, ouvidoria e e-mails dos 2 vereadores, reivindicando acesso à internet como direito. Foi um jeito de atuarem politicamente para que pudessem participar das aulas e de vários outros eventos sociais. Ampliaram dessa forma a noção de direito num autêntico projeto de letramento cívico, em que atuaram discursivamente, experimentando praticar cidadania junto a instâncias do poder público. A penúltima seção deste livro, o 7º eixo, Rede de Apoio aos Estudantes, é formada por 2 artigos. A ideia estruturante é a importância das parcerias intersetoriais. Maria Cristina Labate Montavanini e Lula Maria Abraão são psicanalistas e as autoras do artigo Hora da Conversa, Escuta Psicanalítica nos Cursos Noturnos do Colégio Santa Cruz. Elas não são professoras da nossa escola, mas desde 2019, num trabalho realizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, desenvolvem um espaço de escuta terapêutica, de acolhimento a angústias mais urgentes com os estudantes dos cursos noturnos. Importante dizer que depois de uma breve interrupção, os estudantes continuam, mesmo em meio à pandemia, com esse espaço de escuta, que não é uma sessão de terapia, mas é um espaço para organizar os pensamentos, sentimentos, uma ajuda pontual, como as autoras dizem. Os estudantes que precisam de mais cuidados recebem orientações para possíveis tratamentos. Há um aspecto muito valioso nesse artigo que perpassa e confirma o que podemos ler em outros artigos deste livro, a convicção de que precisamos aprender a escutar o estudante. Os alunos procuram a Cris e a Lula por vários motivos. O mais frequente é o medo de não corresponder às exigências educacionais e o de se expor em sala de aula, medo de ler em voz alta, de ir à lousa, de apresentar um trabalho,
etc. Acho esse fato, além de relevante, um alerta para nós. Não podemos naturalizar as práticas escolares. Temos de construir novos saberes, fortalecendo as capacidades e os conhecimentos que os estudantes já têm. Patrícia Dias Zorovich Pierini, em O Serviço Social na EJA, traz mais um fio para esse eixo das parcerias intersetoriais, que reitera o compromisso de nossa escola com os estudantes da EJA e com seus direitos fundamentais. O artigo da Patrícia toca no ponto que pode favorecer a permanência de jovens e adultos na escola, as parcerias. Parceria entre a assistente social e a equipe de educadores. Parceria da escola com os serviços, programas, projetos e benefícios que fazem parte do Sistema Único de Assistência Social. CAPS, CRAS, CREAS, CTAs são iniciais de entidades que nesses 2 últimos anos passaram a fazer parte do nosso repertório. Por fim, mas não menos importante, o eixo 8, que reúne 2 estudos acadêmicos que tomam o cotidiano da escola como objeto de estudos e propõem reflexões que mostram que redimensionar o currículo é sempre uma ação que não está isenta de conflitos e tensões. A ideia estruturante do eixo é a pesquisa. A educação de jovens e adultos como objeto de pesquisa. O Xerete, Currículo de Educação de Jovens e Adultos, é fruto da dissertação de mestrado da Silvia Xavier. A dissertação aborda os boletins internos, os xeretes, produzidos pela equipe de professores da EJA do Colégio Santa Cruz desde 1983. Ao historicizar esses documentos pedagógicos, a Silvia apresenta as movimentações da equipe gestora e docente em reação, em diálogo, em resposta às diretrizes curriculares, às políticas públicas de EJA ou à falta delas, e a outros fatos marcantes da educação de jovens e adultos no Brasil. Essa pesquisa sobre o Xerete comprova que as propostas curriculares de nossa escola foram construídas sem perder de vista 2 pontos importantes. 1, as identidades e os repertórios dos alunos jovens e adultos. 2, as tensões com as diretrizes que invisibilizam as especificidades da educação de jovens e adultos. E, por fim, a educação estética para jovens e adultos da Sônia Carbonell, educadora que trabalhou muitos anos nessa escola, uma aposta na estesia, num currículo em que a percepção do mundo exterior, pelos sentidos, resiste e se contrapõe ao crescente embrutecimento das sensibilidades. Para a Sônia, perguntas como: que aprendizagens são significativas para os estudantes da EJA? Que conteúdos podem fornecer-lhes instrumentos para a decodificação da complexidade de informações e estímulos do mundo contemporâneo? Como realizar uma ponte entre os saberes da experiência e os saberes formais? Como ensinar práticas letradas ao estudante sem desvalorizar as suas práticas culturais de origem? Essas perguntas poderiam ser enfrentadas se propuséssemos uma educação estética nos projetos interdisciplinares, no acesso aos conhecimentos prévios, nos temas geradores. Aprender só faz sentido quando a história do sujeito é considerada, quando as expectativas, a concepção de vida, a autoimagem e a imagem que se quer dar de si aos outros estão presentes. Assim, puxo esse último fio para enlaçá-lo aos fios do primeiro eixo, o dos saberes ancestrais, completando a rede. Bem, meus queridos e queridas colegas, leitores e leitoras, era isso que eu tinha a dizer. Aprendi muito lendo esses artigos. Lembro aqui uma frase do Guimarães Rosa, que uso sempre que sinto que muita coisa ficou de fora. Guimarães diz: um texto deve valer
pelo que nele muito não deveu caber. Ainda outra linha, outra ponta de linha dessa rede de saberes que está para ser puxada e atada por aqueles e aquelas que se aventurarem na leitura dos artigos. Nessa aventura, seguramente encontrarão detalhes preciosos que faltaram nesta apresentação. Em seu sentido etimológico, leitura significa contar, enumerar, colher, roubar. Há, portanto, no ato de ler, um quê de subversão, de adição de sentidos à revelia do autor ou autores. Em rede, saberes ancestrais e ideias identitárias, experiência literária, uso de diferentes semioses, práticas colaborativas e interdisciplinares, trabalho com um princípio educativo, flexibilização e uso das tecnologias digitais, parcerias intersetoriais, pesquisa, instauram no trabalho escolar a ciência das pessoas e não a dos objetos. A fronteira dá passagem, permite o trânsito. Leitores são viajantes, arrebatam os bens do Egito para com eles se regalar. Boa viagem. Bom, agora era a hora da gente ouvir a voz dos nossos colegas, né? Sim. Que, no entanto, estão também se manifestando aqui por escrito. Temos algumas mensagens. Cláudio, é maravilhoso ouvir você. Eu, nesse processo de parceria com todos os colegas que participaram dessa obra, eu li, reli, li outra vez todos esses textos, mas realmente a leitura que você é capaz de fazer de cada um deles, de todos eles juntos, nos emociona. Só tenho a te agradecer. Eu não tive chance de agradecer no início a outra pessoa que tem sido muito importante para nós nesse momento, a nossa colega já de muitos e muitos anos, a Rita Pereira, advogada, que tem feito um atendimento muito solícito, sempre muito carinhoso, de orientação jurídica aos nossos alunos nesse momento. E queria fazer uso de uma mensagem que chega aqui da nossa colega, da Samantha, enfim, que agradece, parabeniza, acho que o parabéns é a todos nós, né? Mas queria dar ênfase à gratidão que ela manifesta aos educandos e educandas, como ela chama, com quem aprendemos todas as noites, que tem lutado aqui no Santa Cruz, no conjunto das escolas de EJA, de ensino técnico do país, pelo direito à educação, ao trabalho digno. A gente tem muito a aproveitar desse material que lançamos hoje, mas ontem a Samantha retoma uma ideia que está posta, Samantha, que é assim, a nossa próxima publicação, sabe-se lá quando, ela dará voz, dará vez aos textos dos nossos alunos e das nossas alunas. Uhum. Cláudio, eu te ouvindo, né, e todas essas amarras entre os textos, em meio a essa incompletude dos excessos, como você diz, se você tiver fôlego, acho muito importante a gente também considerar como todas as você falou dos alunos e das alunas em todos os textos, né? Todos eles conversam com os alunos, não dizem sobre os alunos. Muitos deles dão espaço aos textos dos alunos. E eu queria, nessa linha, pensando um pouco na questão dos saberes ancestrais, que é um dos nossos eixos,
e dos letramentos, eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga, né, o lugar dos saberes ancestrais e dos projetos de letramento na escola, num contexto em que a nossa batalha é por uma educação de adultos que tem as suas especificidades, isso aparece também no texto da Silvia, né? Por uma educação de adultos que converse com a realidade atual, com as necessidades e desejos atuais dos nossos alunos e que não tenham um caráter de repor uma escola que não existiu um dia. Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, sim. Primeiro, eu acho que essa ideia da gente fazer a publicação de textos dos estudantes, eu acho que a gente vem, mesmo nesse período de pandemia, fazendo muito isso, né? Então, eu acabei de ler nessa semana o livro de poemas, né, que a fase 7 está lançando, no Book Creator, né, assim, nessa ideia de inserção das tecnologias digitais no nosso trabalho, né, e a gente vem procurando cada vez mais, né, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente foi percebendo, né, no nosso trabalho, nesses anos todos que nós mergulhamos na EJA, né, que dar voz aos alunos é uma espécie de retorno que a gente pode ter e de diálogo que a gente pode, de fato, estabelecer e concretizar, né? Então, acho que isso é uma coisa muito bacana do que você está falando, né? De pensar uma publicação só de textos, né, dos alunos. Eu acho que vai ser, de fato, assim, um material muito, muito rico, né? Em relação aos saberes ancestrais, né, assim, o nosso primeiro eixo, né, que, na verdade, esses saberes, eu acho que uma cidade como São Paulo, né, e no que vai acontecendo como mudança de perfil do alunado, né, esses saberes ancestrais, eles podem ser ampliados, né, para saberes, eu falei, né, saberes da cultura de massa, saberes da cultura urbana, né? Isso é muito comum que na oficina a gente não tenha só essas memórias ancestrais que a gente diz, memórias que, como no projeto da Lígia e da Ana, né, no Roçado, aparecem, mas a gente tem alunos que são assim, trabalham com hip hop, fazem intervenções na cidade, né? E que são bem-vindas também, né? E linkar isso com letramento, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente considerar, né? No que foi acontecendo na mudança de paradigma que a concepção de linguagem foi incidindo sobre a concepção de linguagem, né? A gente tinha a ideia de que a linguagem, pelo menos assim até os anos 80, né, a gente via muito nós tínhamos uma abordagem que tratava as linguagens como um código, né? Então, o percurso era geralmente assim, a gente tinha que se apropriar do código para poder se expressar, né? E com essa ideia de letramentos, né, eu acho que a gente pode pensar nas práticas sociais, nos usos que nós fazemos da linguagem, e isso mudou muita coisa, eu acho, dentro da escola, dentro dos trabalhos que a gente desenvolve nela, né? A gente dá chance de trabalhar com outras variedades assim da língua materna, né? Então acho que a gente vai aprendendo cada vez mais que o trabalho com a língua materna na escola não pode se limitar ao uso da norma padrão, né? Assim, então eu corroboro de uma ideia do educador Marcos Banho, né? Quando ele diz que assim, né, que a
a norma padrão é uma norma que simplesmente não existe, né? Porque ninguém usa essa norma como uma língua viva, né? Com a qual a gente se comunica e se expressa, né? Então, essa ideia de você pensar letramentos, trazer outras variedades e outras possibilidades de expressão para expressar esses saberes ancestrais, eu acho que é um jeito da gente não estabelecer, são aquelas fronteiras que eu falei no início, né, em que elas possam ser as fronteiras de passagem, né? Elas dão passagem e não barreiras, né? Então, eu acho que é uma questão bem importante a gente considerar isso, e eu falei bastante nessa ideia da aquisição da língua materna, mas isso pode acontecer, eu acho que em todas as áreas do conhecimento, né? Não só. A gente tem... Hoje a gente fala de letramento, a gente fala de numeramento, a gente fala de letramento científico, a gente fala que é essa ideia de você considerar os saberes que os estudantes trazem para a escola, e aí eu acho que tem uma coisa também importante relacionada a isso, né? Que é uma coisa que a gente fala muito, vem falando muito, que é a questão da ativação dos conhecimentos prévios, né? Só que, em geral, essa ativação ela é feita de uma forma muito rasa, né? Ela é feita como, em geral, uma proposta de sondagem para você reconhecer apenas o que os alunos não sabem e aí propor um trabalho a partir disso, né? Quando a gente pensa no saber ancestral como uma ideia estruturante, não é? A gente está pensando em dialogar com esses saberes, né? A gente está pensando nessa ideia de trocas, né? De aprender com eles também, né? Uma coisa que eu acho que a escola ainda ela resiste muito, né? Assim, a gente se abre assim pouco às vezes para aprender com os alunos, e por isso que eu acho que quando a gente desenvolve projetos, né, como o das oficinas, como o do roçado, como o que a Ana propõe, né, nesse primeiro eixo, a gente tem a chance de fato, aprender, né, com os alunos que a gente recebe em nossa escola. Uma das coisas gostosas desse lançamento é poder te interromper, assim, com o olhar, que é uma coisa que pelo Zoom a gente não tem conseguido fazer. Verdade. Então eu vou fazer isso só para fazer um comentário, né, Cláudio? Eu acho que tudo isso que você coloca, quando a gente pensa o que será da escola, o que será da educação de adultos depois da pandemia, essa busca de um lugar para os saberes ancestrais e para as formas de comunicação que são as dos alunos, elas estão dentro de um propósito que abranja tudo isso, que é de conferir um lugar às experiências que muitas vezes estão invisibilizadas, né, na vida cotidiana da cidade. E fico pensando, e tenho conversado, né, com os colegas, com todos vocês, assim, o quão importante, né, será na nossa volta a gente pensar em práticas pedagógicas que confiram lugar à experiência que está sendo vivida neste momento de afastamento físico, em que tanto se está aprendendo e que tem gerado a demanda pela palavra, por falar, por compartilhar experiências. E, novamente, não é um compartilhar do vivido que se faz entre amigos, que se faz numa clínica, né, psicoterapêutica, mas também conseguir conferir um lugar às experiências da pandemia dentro daquilo que é a forma de pensar, de conhecer,
de ler o mundo que é de uma escola. Penso que isso vai ser um desafio muito importante para nós. O que vai reafirmar, né, o lugar do diálogo como princípio político-pedagógico da educação de adultos, num ano que a gente vem justamente celebrar também o centenário do Paulo Freire. Não poderíamos deixar de lembrar. Sim. Aliás, bom, Paulo Freire que perpassa todos os artigos, né? Assim, então, quando ele não é citado explicitamente, né, a gente reconhece assim várias das ideias, né? Então, esse princípio dialógico, a questão dos temas geradores, assim, muitos dos conceitos que são assim muito importantes para nós, né, no contexto da EJA, eles estão assim presentes nos artigos que a gente lê no livro, né? Assim como a ideia do inédito viável, da esperança, Sim. da utopia, que de alguma forma Sim. também está presente em todos os trabalhos. Cláudio, eu queria só compartilhar aqui também, tem mensagens de vários colegas, de pessoas de fora da escola, te parabenizando especialmente, o André Reis, o Rodrigo Plotec, tem números que não consigo identificar aqui, a Maria Clara de Pierro, que foi nossa colega, sim, claro. e personagem do livro anterior, Memórias da EJA, do Colégio Santa Cruz, a Kelly, professora do ensino médio, a Dirce, a Ana Carolina, que bom, Ana, que você conseguiu estar com a gente. A Ellen, Cláudio, te agradece, emocionada pela leitura que você fez do texto dela, assim como a Dirce, a Maria Lígia, o Miguel. Miguel, vou ler aqui, eu não li antes, espero que ele esteja falando bem, né? A sua fala, Cláudio, principalmente a sua fala, faz com que a rede se transforme em sede de conhecer os trabalhos dos colegas que militam há tanto tempo na EJA. Ao descrever cada eixo, Cláudio torna instigante e, ao mesmo tempo, fascinante o desejo de conhecer os universos que aparecem em cada uma das facetas trazidas por nossos alunos jovens e adultos e que permitiram as experiências de cada educador e educador e que compõem a narrativa dessa obra. E eu queria aqui também falar a Paula Renata, a nossa queridíssima Magi, o Felipe. Eu acho que assim, tem vários nomes aqui, mas eu também queria falar de uma pessoa que é muito importante nessa obra e que aqui nos escreve, que é o Orlando, que está tão presente em todo esse projeto, em todas as nossas noites, né? E ele está dizendo, manda um recado aos professores da EJA e do curso técnico, que a ideia de organizar essa obra no meio da pandemia foi preciosa. Quando tudo tende à dissolução, à confusão, vocês reagem, colocando na mesa uma ampla sistematização de práticas e expressando preocupações centrais para os cursos noturnos. Bom, enfim, tem uma série de mensagens. A Cristiane pergunta se estará disponível a gravação depois, se ela estará acessível. Estão me dizendo aqui que sim, Cristiane. A Ana Paula, a nossa querida Ana do CTE também, te manda parabéns, abraços. Enfim, o Felipe aqui colocou uma mensagem, o Felipe Bandoni, que ficou cortada. Felipe, você pedia para comentar algo mais sobre os pontos e cortou. O Marco, nosso querido Marco Fernandes também, se sentindo representado. A Sasha também agradecendo por toda a leitura. Cláudio e o Catelli também. Muito bom escrever, ter espaço para escrever sobre o que se faz, pois essa é uma forma de começar a propor mudanças e refletir, essencial para que mantenhamos o espírito crítico. A Júlia, no ano mais difícil em termos de contexto pandêmico, avançamos muito no campo interdisciplinar, entrosamento da equipe, na escolha das temáticas, parcerias com os alunos,
produções discursivas dos estudantes, uso das tecnologias. Sinto que amadurecemos muito. A Inara também manda um abraço, e a Patrícia, assistente social. Cláudio, de minha parte, eu acho que é isso. O tempo da tela a gente sabe que é outro, a gente sabe que tem professores que também estarão na tela daqui a pouco. Sim. Com esses sujeitos que estão nas nossas páginas, não é mesmo? Verdade. Eu queria, mais uma vez, te agradecer, não só pelas palavras, quero te agradecer, assim, pela convivência com você de todos esses anos, de todos os dias, e com a esperança de que a gente tenha muito mais tempo aí para sair desse buraco em que a gente se encontra, mas que também tem nos exigido soluções tão criativas que eu acredito que poderão perdurar e render muitos frutos. Bom, e eu também só queria agradecer a chance, né, de escrever essa apresentação, e o meu maior desejo era que a gente ficasse com vontade, que todos, né, que nos ouvissem, ficassem com vontade de ler os artigos, né? Eu até digo assim, né, quando eu escrevi no livro a apresentação, eu brinco que, puxa, dá vontade mesmo é de pular a apresentação e ir direto para os artigos. Não façam isso, porque a apresentação está linda. Então, agradeço e queria agradecer a nossa parceria também, Fernando, dizer que é muito, muito bom trabalhar contigo, assim, sempre muito perto da gente, sempre apoiando demais, assim, né, tudo que a gente, todas as ideias malucas que a gente vai tendo. Tendo algumas também, de vez em tendo quando. algumas também. E dar os parabéns para todos os autores e autoras, tá? E vamos continuar escrevendo, então, né? Obrigado. Obrigado.